Aleluia. Aleluia. É com alegria em nossos corações, Senhor, com reverência, com humildade, com temor e tremor, diante da majestosa presença do Senhor Jesus Cristo. Nos chegamos a teus pés. Lembramos desta manhã como o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como aprendemos através do profeta, nos falando do dia da ressurreição, quando o sol brilhou forte, brilhou com alegria, os pássaros cantaram com alegria, porque diz na mensagem a crueldade do pecado. Jesus Cristo ressuscitou e a alegria voltou. Por isso estamos alegres nesta manhã. Estamos alegres nesta manhã, porque nós temos um Deus vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Aleluia! E aqui está uma igreja viva, um povo vivo, na presença de um Deus vivo. Nós não adoramos a um Deus, a um ídolo de barro, de pedra ou de madeira, mas nós adoramos a um Deus vivo. Um que amou a ponto de dar a sua própria vida por aqueles que o adoram. Senhor, e o que nós podemos dizer nesta manhã, com entusiasmo, com alegria, é dizer: obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade. Oportunidade esta que o Senhor tem dado a cada filho e filha do Senhor. Te louvamos, ó Pai querido, te agradecemos. E como os discípulos no caminho de Emaús disseram: fica conosco. Sim, Pai, fale conosco. A tua palavra é a verdade. E, ó Pai, aceita a nossa gratidão. Que nós possamos ter uma manhã abençoada, assim como já tivemos através do louvor, da adoração. Agora queremos recepcionar a tua palavra. Fala, Senhor. Aqui estão filhos e filhas do Senhor, com o propósito de receber a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quero dizer a palavra que eu aprendi com meu amigo Martin. Bom dia com alegria. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Para nós é motivo de alegria mesmo, satisfação, poder estar aqui, como estivemos na quarta-feira passada, e o Senhor nos concedeu esse privilégio de estarmos juntos novamente nesta manhã, e estarmos meditando juntamente na palavra de Deus. Agradecemos uma vez mais a confiança do pastor Febrônio, o pastor Daniel. Era para estar com o pastor Febrônio também, às vezes, nessa viagem que fez, mas estava programando para viajar de regresso logo após a escola, mas por força maior temos que prorrogar um pouquinho mais. Mas eu estou feliz por esta oportunidade que Deus me concedeu.
Estar com vocês, para mim, é um motivo de muita alegria. Glória a Deus. Então, o pastor Febrão disse, já que tu vai ficar, esteja aí também na escola. E estava com o propósito de apenas ouvir, aprender juntamente com vocês. Mas o pastor Daniel nos concedeu também essa honra, esse privilégio, pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui para falar um pouquinho do grande amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Como estamos de pés, remindo o tempo, vamos ler a Bíblia. Por gentileza, abram em 1 de Coríntios, no capítulo 10. É uma escola dominical, é um momento de estudos, aprendizagem, como vocês têm um grande privilégio. A igreja de Chapecó e as demais congregações, primeiramente, de ter como tutor o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus tem dado para vocês, pastores, tem um pastor experiente e os demais pastores que têm procurado falar a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. Vocês são um povo muito bem ensinado e são privilegiados por isto. Que vocês possam continuar valorizando, eu sei que vocês valorizam, mas que valorizem mais ainda, porque não é para todos, mas Deus tem concedido esta dádiva, Então nós estamos aqui, não temos nada, palavras novas, não, que estamos aqui para falar as mesmas palavras. Temos recebido do mesmo alimento, do mesmo maná. Aleluia. Então, nós vamos estudarmos juntos e gostaria de pensar um pouco acerca do que o nosso profeta vem nos ensinando. E o tema para esta manhã, para nós trabalharmos juntos, é saindo do Egito, morrendo no deserto. De acordo com o que vamos ler, 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 12, nós temos a escritura onde o apóstolo São Paulo nos escreveu estas palavras. Podemos ler? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes.
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Amém. Vivificada seja a leitura da palavra em nossos corações. Deus abençoe, podei-vos assentar. Tremenda esta leitura, não é verdade? Então, antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer também pela companhia da minha esposa, irmã Melissa Paiva. Não foi possível estar nesta manhã, por força maior, está fazendo a parte de conclusão de sua gravação. Ficou um pouco cansativo para ela ontem, mas Deus abençoando, eu creio que amanhã será já o encerramento. Trago a saudação do pastor Nelson Paiva, nosso pastor que está ali em Indiara, Goiânia e Tumbiara. Também juntamente a saudação de toda a igreja e dos demais obreiros, auxiliares, e que Deus possa abençoá-los também. Nossos irmãos que ali sempre têm estado conectados por via da internet e assistindo a voz do pastor, sempre nos domingos de manhã, como temos hoje o irmão José Carlos Batista, a irmã Fátima, lá em Rio Verde de Goiás. É importantíssimo as suas adorações, louvor, as palavras aqui desse púlpito têm ido pelo mundo todo, pelo Brasil afora, têm chegado até nós lá também, tem sido de grande ajuda, de grande bênção. Amém? Graças a Deus. Lembrando do que o profeta nos diz nesta mensagem, a série de Israel e a igreja, muito tremendo o que eu estava observando aqui, para que nós possamos observar, através do que nós já lemos nesta manhã. O irmão Brana fala algo que é muito forte, mas também é uma advertência solene para o povo de Deus, justamente para a hora que estamos vivendo agora. Como ele disse aqui nessa mensagem, eu lerei para que não fiquem minhas palavras, mas falando sobre a saída do povo, como já disse o tema, saindo do Egito, morrendo no deserto. Como assim? Por quê? Porque o povo de Israel estavam debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo o tempo todo. Deus cumpriu a sua palavra que disse ao profeta Moisés que eles não estariam só, que nesta jornada ele estaria com eles. E Deus cumpriu a sua palavra. Ele cumpre hoje também? Amém. Ele é o mesmo, Ele é Deus. Então, eles estiveram debaixo de uma grande proteção, de uma grande cobertura, uma proteção de Deus. E as pragas, as 10 pragas que atingiram fatalmente, bruscamente, ao povo egípcio, não puderam ir até Gósen, onde estavam os israelitas, onde estavam o povo de Deus. Eles estavam totalmente protegidos. Nós observamos pela palavra que todos eles estavam protegidos. Nenhuma daquelas pragas atingiu Gósen, nem a saraiva, nem os piolhos, nem as rãs, as águas que foram convertidas em sangue.
As trevas, que foi uma das pragas tão terrível que eles tiveram, ao ponto de não poder sair do lugar por 3 dias, não conseguiam ver diante de si a palma da mão. Mas na Bíblia fala, enquanto os egípcios estavam em trevas diante daquelas pragas, havia luz para os filhos de Deus. Os israelitas estavam em luz, não estavam em trevas. Então nós podemos observar, estávamos em um mesmo ambiente, geograficamente falando, em um mesmo país. Por que estas coisas aconteceram? Porque aí está a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Nós vemos claramente diante dos nossos olhos. E foi terrível para os egípcios passar por essa praga. E as demais. Mas nós observamos que a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, aí sim, houve um requisito de Deus para o povo de Israel. Houve uma solicitação, todos nós conhecemos esta história, estamos familiarizados, e vocês se lembram. Quando Deus falou com Moisés, porque o coração do faraó estava endurecido, quando vinha as tentações, as tribulações, as pragas, eles se dobravam e diziam, não, o teu Deus é verdadeiro mesmo, nós vamos libertar o povo, deixá-los ir. Mas de repente, quando a maldição saía, a praga era retirada, ele se endurecia novamente e dizia, não vou deixar, esse povo não vai sair daqui. E mantinham então ali a dureza do seu coração. E isso foi passando. E muitas vezes vocês observam isso, por causa da dureza do coração de um líder, o povo padece. É verdade? Ali estava uma liderança endurecida, rígida, sem temor, sem conhecimento da palavra. Oh, como aquela nação sofreu! Como aquele povo sofreu! Por causa da dureza do coração de um homem. Mas tudo isto, Deus, o próprio Deus permitiu que sucedesse. E como aprendemos, Faraó foi levantado justamente com esse propósito. Deus, através disto, ia mostrar para aquele povo o seu grande poder. Mas quando Deus falou para Moisés, agora Moisés, a última praga, a praga que vai assolar o Egito é a morte. A morte de todos os primogênitos do Egito morrerão. Mas para que isso não atinja Gósen, não atinja os filhos de Israel, há um requisito agora. Esta gente, este povo, para não morrer aqui no Egito, que aponta para o mundo, eles têm que expor o sinal. Eles têm que expor o sinal. E vocês sabem qual foi os requisitos. Matem um cordeiro macho de 1 ano, tira o sangue, passa o sangue nas ombreiras, no umbral das portas, nas vergas dali. E quando eu passar sobre o Egito, à meia-noite, quando eu passar com a morte, ferindo os primogênitos, e passar sobre vós, eu verei o sinal. Eu verei o sangue sobre vós. E esta praga não vos atingirá. Aleluia! Vale a pena obedecer um profeta, obedecer uma mensagem que tenho assim diz o Senhor? E nós observamos que assim eles fizeram. Com todo respeito, com toda obediência, com toda reverência. E Deus requereu mais. Eu não quero ninguém desapercebido. Mas é necessário que todos estejam em vigilância.
cajado na mão, sapato nos pés, com os lombos cingidos, comendo ervas amargas e a carne assada do cordeiro. Mantenham-se debaixo deste sinal. A casa que não estiver com o sangue colocado sobre o umbral da porta, aquele primogênito morrerá. Então nós entendemos que essa última praga, a praga da morte dos primogênitos, que foi enviado como uma praga fatal que atingiu até o coração do faraó, que ele também perdeu o seu primogênito. Terrível, não é? Atingiria o povo de Deus se eles não estivessem obedecido à mensagem da hora. O profeta é enviado, o assim diz o Senhor. Mas eles fizeram, eles atenderam, e Deus então os poupou. Aleluia! E o profeta, irmão Branham, nos fala que nessa mensagem, Israel, no Mar Vermelho, a parte 2, ele fala algo muito importante aqui no parágrafo 32, só para vocês que gostam de anotar, já que estamos estudando sobre isso. Veja que o irmão Branham fala que como a morte dos primogênitos, a última praga que atingiu o Egito, foi a morte dos primogênitos, ele diz que a última praga que arrebentará, que assolará esta terra, é a morte também, mas a morte espiritual. Forte, não é? Veja bem o que ele diz aqui, justamente nessa parte. Na segunda parte, Israel no Mar Vermelho, aqui na página 61, no final da página 61, vamos ao 32. Notem, e vocês também não subestimem a Jesus Cristo, porque Ele é o poder sobre todos os poderes. Aleluia! O poder sobre todos os poderes. Tremendo, não é verdade? Não tenham medo de Satanás. Nós vemos pela história que os egípcios temiam. Eles tinham medo e adiantavam ficar com medo? Não, porque não tinham colocado a palavra de Deus em prática. A praga vinha de qualquer modo sobre eles, mas os israelitas ali em Gósen não precisavam temer, eles não precisavam ficar com medo, porque eles estavam debaixo da proteção de Deus. Até mesmo quando os primogênitos israelitas, às vezes com temor, até às vezes perguntavam pelos pais, diziam: pai, estamos corretos, pai? Pai, o Senhor fez tudo corretamente, Pai. O Senhor obedeceu a mensagem, o Senhor obedeceu o profeta, o Senhor obedeceu a voz de Deus, Pai. Sim, meu filho, fique em paz, meu filho, vai descansar, está tudo seguro, está tudo correto. Mas, Pai, o Senhor sabe que eu sou o teu filho, Pai. Sim, meu filho, Pai, o Senhor sabe que eu sou o teu primogênito, Pai. A minha vida está em risco, Pai. Meu filho, estou correto, eu estou certo com Deus, eu estou certo com a palavra, estou certo com a mensagem da hora, eu apliquei o sinal na minha casa, meu filho. O salmista disse: meu filho, praga alguma chegará à sua tenda. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, meu filho. Por isso o profeta disse: não tenha medo de Satanás. O verdadeiro cristão que está correto com esta palavra não precisa ter medo de Satanás, não precisa ter medo da morte,
não precisa ter medo de doenças nenhuma. Fique firme que você está totalmente protegido, coberto com o sangue de Jesus Cristo. Então ele disse aqui algo muito tremendo. Não tenha medo de Satanás. Não precisa ter medo. Não tenham medo de Satanás. Contanto que vocês estejam nele. Nele quem ele está falando? Em Cristo. Não tenha medo de Satanás, desde que você esteja em Cristo. Ele não poderá passar pelo sangue para te atingir. Não, ele nunca poderá te atingir se o sangue de Jesus Cristo está cobrindo a tua vida, cobrindo a tua família, o teu lar, a tua casa. Você está totalmente protegido por ele. Aleluia. Então ele disse mais, veja bem, mas se vocês não estiverem nele, é melhor tremer. Porque é importante para a nossa segurança é nós estarmos nele. Mas se vocês estiverem nele, nem mesmo a própria morte poderá feri-los. Não. Vocês estão livres de todo medo. Quando eu penso nisto, eu quero gritar, aleluia! Disse o profeta, amém, correto? Então ele disse, agora estamos chegando à última praga, é o que estamos falando. Fizemos aqui uma introdução, para que vocês possam ver, entender justamente o que Paulo nos mostrou aqui em Coríntios 10, temos algo aqui também na notícia de última hora, mais importante da história, mas vamos aqui, de forma que todos possamos entender o verdadeiro propósito de Deus falar conosco essas palavras nesta manhã. Vocês são um povo de estrutura espiritual, temos procurado ser cada vez melhores cristãos, não é verdade? Aleluia! E temos aprendido muito com o Senhor, mas sempre precisamos estar atentos à hora que estamos vivendo. E como o profeta fala, agora estamos chegando à última praga. Veja bem, a última coisa. Deus disse, estou farto disto agora. Eu vou dar a última praga. Agora eu quero que notem, ele disse, a última praga era a morte. Nós falamos aqui sobre isto, a morte dos primogênitos lá no Egito, a última praga. Irmão Brana fala, agora tivemos terremotos, tivemos guerras e rumores de guerras, tivemos grandes ondas, como Jesus disse que haveria, o mar rugindo. Veja bem, o coração do homem falhando com problemas cardíacos. Ele disse, é a enfermidade número 1. Medo, confusão do tempo, angústia entre as nações, tudo isso, olha o medo. Carruagens sem cavalos pelas ruas, todas estas coisas sendo cumpridas. Mas a última praga, veja bem, preste atenção, irmãos, acerca do que o irmão Brana está dizendo. Mas a última praga é a morte. Não falando fisicamente. Não falando fisicamente. Mas ele diz, mas falando espiritualmente. Lá era naturalmente, fisicamente lá no Egito. Morreram todos os primogênitos que não estavam debaixo do sinal, protegido pelo sinal, pelo sangue. Ali no Egito, eles nem mesmo deram crédito, eles não criam, eles não obedeciam a essa palavra. Mas mesmo os israelitas tiveram que, debaixo de toda a proteção, a última praga
que foi designada, que foi enviada para o Egito, mesmo que nas demais pragas eles estavam guardados, Deus não havia requerido nada deles. Mas na última, mesmo eles estando ainda em Gósen, e sendo um povo querido, abençoado de Deus, Deus requeriu: agora eu quero que vocês exponham o sinal. Agora vocês têm que expor que verdadeiramente vocês creram no profeta que eu enviei, creram na mensagem que ele pregou, uma mensagem de êxito, uma mensagem de saída para tirar vocês do mundo, para levar para a terra prometida. Tirar do Egito, tirar dessa escravidão, tirar desse sofrimento, desse terror que vocês estão vivendo. Mas vocês têm que mostrar, têm que expor o sinal. Eu tenho que ver em vocês confiança, dignidade, caráter, sinceridade, de que vocês verdadeiramente creram na mensagem da hora. Aleluia! Então ele disse: mas a última praga é a morte. Não falando fisicamente, mas falando espiritualmente. Então ele disse: morte espiritual na igreja. Terrível, não é, irmãos? Nós encontramos, falaremos aqui, o tempo está passando rápido, mas veja bem, o povo saiu ileso, saíram livres ali do mundo, ou seja, do Egito. Vai aplicando para a hora que nós estamos vivendo. Veja se não é da mesma forma hoje. Eles foram totalmente guardados de todas as sentenças e pragas que caíram sobre os egípcios. E eles deram um passo. Quando eles deram um passo, o profeta disse que quando eles deram um passo em direção à terra prometida, a coluna de fogo rompeu lá em cima e seguiu eles. Era aquela coluna de fogo à noite, clareando a passagem e dando luz para eles em pleno deserto. Durante o dia, sol escaldante, calor de deserto, aquela grande nuvem no céu, cobrindo o povo de Deus, protegendo eles do calor. Isso é o amor de Deus para com o seu povo. Mas agora pegar o caminho, a trajetória em direção à promessa, à terra da promessa, à terra prometida. E de repente, nós vimos aqui o que o apóstolo Paulo começou a dizer, nós vimos através da leitura, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, fomos até o versículo 12, e vocês vão observando que começaram a perecer esse povo, começaram a morrer, tantos sinais, tantos prodígios, tantos livramentos, viram tanto o mover da terra onde eles estavam de Gósen. Eles viam as pragas, a sentença, a morte, o pavor caindo sobre o povo egípcio, e eles totalmente protegidos. Havia ali uma certa bagagem, havia para aquele povo um histórico de grandes sinais miraculosos que Deus realizou através do profeta, através da mensagem do dia, para que eles pudessem segurar diante daquilo e não desfalecer por nada. Eles haviam visto o grande poder e mover de Deus. Mas por que agora veio esta queda, o desfalecimento e a morte desses israelitas na trajetória do deserto? Por isso o profeta fala que hoje, olhando um quadro como este, é importantíssimo para o povo de Deus estarem atentos. A hora que nós estamos vivendo, como o inimigo é sagaz, e como o próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou em São Mateus, dizendo: você não tem que temer aquele que tem poder para matar a tua carne, o teu corpo, mas sim aquele que tem poder para matar, lançar a tua alma no inferno e o corpo também. Morte espiritual tem assolado a terra, e as pessoas não têm observado isso. E ele diz: mas a última praga
é a morte, não falando fisicamente, mas falando espiritualmente, morte espiritual na igreja. Notem que isto era entre os filhos, agora acontecendo entre os filhos de Israel. Primeiramente foi ali com os primogênitos no Egito, a morte dos primogênitos. Mas saíram do Egito, saíram do mundo, pegaram a trajetória em direção à terra prometida. Mas agora, a morte espiritual. Veja bem, e muitos deles começaram a tombar, mesmo fisicamente, morrendo ali no trajeto em direção à terra prometida. Mas hoje, na última hora que estamos, o profeta fala, a morte espiritual na igreja. A igreja tem mais membros do que isto era entre os filhos. Veja bem, ele fala, a igreja tem mais membros do que, desculpa, eu pulei aqui. A igreja tem mais membros do que jamais teve, mais próspera do que jamais esteve, contudo, mais fraca no espírito do que jamais esteve também. Esta é a condição da igreja. Por isso Deus enviou esta mensagem para uma noiva que tem um posicionamento totalmente diferente. Aleluia por isso. Mas a igreja tem, mesmo com suas quantidades maiores de membros, né, tem mais membros do que já teve antes. É mais próspera, quem sabe, financeiramente do que já esteve antes. Mas, contudo, mais fraca no espírito do que jamais esteve. Isto é verdade, assim como era no Egito. Então esta é a condição das igrejas. Por isso é importante nós estarmos atentos hoje, e como já estava falando com o pastor Daniel acerca das mensagens que têm sido imprimidas aqui, pela Crentes da Bíblia, que bênção tem sido para o povo desta mensagem. Do Brasil, e como já está sendo, né, enviado para outros países também, uma grande bênção que Deus tem dado a nós. Isso é um privilégio que nós devemos sempre agradecer a Deus. Mensagens que vêm com tremendos parágrafos, assuntos, temas e conteúdo tão próprio, tão importante para a hora que nós estamos vivendo. Que tem sido de grande ajuda, de crescimento espiritual para o povo de Deus. Que tem mostrado para nós como estão a condição das pessoas, a condição do mundo. E quando se diz a condição das igrejas, a condição das denominações, das organizações, o profeta disse, eles caíram, não levantam mais, caíram para não levantar mais. E aqui nesta mensagem que eu estou com ela aberta diante de mim, a notícia de última hora mais importante, ele fala também que as denominações, as organizações, elas morreram em seus sistemas organizacionais, morreram, acabaram. E Deus não tem compromisso com essas coisas. Ele fala, me mostra na Bíblia qual foi um desses grupos que Jesus Cristo foi e se associou a eles. Ele não fez isso e não fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece fiel em sua palavra. Então nós não temos que nos prender a sistemas humanos, ou dogmas, ou estatutos de homens, mas sim, como nós lemos aqui, nós temos que estar em Cristo Jesus. Se você está nele, não temas, não há por que temer, não há por que ter dúvida, não há por que duvidar, ou por que estar triste, preocupado. Confia somente no Senhor. Como nós aprendemos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quantos aqui nesta manhã confiam no Senhor Jesus? Deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor.
e Ele tudo fará. Tudo. Então o profeta aqui nessa mensagem, a notícia de última hora mais importante da história. Na sua página 15, eu estava observando que tremendo é isto. E o irmão Branham vem falando para nós este assunto acerca dessa trajetória, deste povo no deserto. Justamente o que Paulo disse aqui para nós no capítulo 10 de 1 Coríntios. No versículo 5 fala: mas Deus não se agradou da maior parte. Sempre eles estão preocupados com a maior parte, né? Com a maioria. A maioria é a que está correta, nem sempre. Deus não agradou da maior parte deles. Sim, Paulo está dizendo, Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Porque eles foram prostrando, caindo, deslizando no deserto. Foram prostrados. De acordo com as lutas, as provas que vinham no deserto, eles foram prostrando. Meus queridos irmãos, Deus não levantou hoje, em pleno século 21, para a última era, a última hora que nós estamos, um povo covarde, não. Não, eu não creio, não. Aqui nós temos homens, mulheres que são corajosos. Um povo que tem um propósito em seus corações. Um povo que tem um compromisso com esta palavra. Que estão comprometidos não com o mundo, não comprometidos com o homem, mas comprometidos com o próprio Deus. Que estão procurando viver, obedecer esta palavra em tudo, meus irmãos. Então, automaticamente, como o profeta disse, Deus não está obrigado para com nenhum homem, ou para com nenhuma igreja, ou organização. Ele é obrigado para com a sua palavra. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não importa quantos homens mentirosos, falsos, falsas doutrinas. Não, nós cremos na doutrina verdadeira. Há falsos profetas, mas nós cremos em um profeta verdadeiro. Há falsos deuses, mas nós cremos em um Deus verdadeiro. Há falsas igrejas, mas nós estamos na igreja verdadeira. Isso tudo deve mostrar a diferença para as pessoas. Aleluia. E aí está. Mas por que essa consequência? A febre terrível tem atingido as pessoas. Mas por que a epidemia alastrou? Mas por que as pessoas não têm sido hoje o que era antes concernente à palavra? Porventura mudou? Não mudou. Porque aquele entusiasmo, aquela convicção, aquele desejo, aquele ardor no peito, no coração, pelas coisas sagradas de Deus, parece que já não é mais a mesma coisa na vida de muitos chamados cristãos. Esta palavra perdeu o poder? Não! Ela mantém o seu poder da mesma forma. A unção de Deus desvaneceu. O sangue de Jesus Cristo perdeu a sua força, o seu poder. Não, é o mesmo, está vivo hoje, está vivo agora e aqui nesta manhã. Sim, está aqui nesta manhã. Jesus Cristo está vivo aqui nesta manhã. Glória a Deus. Meu Deus, mas por que tanta decepção?
tristeza em ver a situação de tantos lares hoje, a situação de tantas pessoas, de homens, mulheres, jovens, a situação de igrejas, por quê? Atingido por uma epidemia terrível, uma doença. Por isso o profeta disse morte espiritual. Fisicamente as pessoas estão ali, estão saudáveis, bonitas, né? Cada vez mais querendo ficar mais belas, associando uma beleza mundana em si próprio. As pessoas não percebem que isto é morte espiritual. Parecem estar belas, bonitas, mas vejam, associando, olha, modas, associando vaidades, isso nunca se encaixará na palavra, isso nunca se encaixará no original. E as pessoas não percebem que estão passando morte, espalhando epidemia, doença no corpo. Estão sendo contagiados ou contaminados de certa forma e começam a adoecer. Não é por menos que Paulo disse para nós quando ele citou a leitura bíblica para a Santa Ceia: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem, que dormem, espiritualmente falando, morrem. As pessoas às vezes têm saudades. Aqui o profeta fala da saudade. Saudade do mundo, saudade dos prazeres, saudade das vaidades, saudade das modas. Meu irmão, nessa trajetória tem que haver uma convicção, um propósito de comer ali o maná da panela dourada. Tem que ter o desejo de comer as uvas, as romãs, o leite, o mel lá de Canaã. Porque o profeta disse: você jamais terá saudade das panelas de carne lá do Egito. Crê você nisto? Por que as pessoas estão desta forma? Após terem ouvido, recebido, serem ensinadas, ter visto sinais, movimento de poder de Deus em meio ao seu povo. Olha a condição que estão as pessoas. Olha a condição que estão as famílias. Algo tão sublime, algo tão sagrado, mas todo degradado, esfarrapados. O inimigo tem açoitado as vidas, tem açoitado os lares, em meio a esse trajeto, em direção à promessa que Deus deixou. Foi totalmente protegido. Lá no mundo, Deus livrou do ladrão, do salteador, do assassino, da prostituta, da mulher adulta, e livrou de pragas e pestes enquanto estava. Mas por que lá no mundo as pessoas foram livres? Agora veio para a palavra, dizem ser então conversos ou convertidos, dizem ser cristãos. Por que estão desfalecidos? Por que estão fracos? Por que estão anêmicos? Não é este o verdadeiro testemunho? Volte atrás, veja a tua vida, o que você era lá no mundo, lá no Egito, e como Deus te guardou, como Deus te livrou, como Ele te protegeu, meus queridos, nos protegeu. Hoje, nesta manhã, nós deveríamos ser o povo mais entusiasmado nesta cidade, neste país. Um povo mais fervoroso, um povo mais animado, um povo mais convicto, um povo mais alegre, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Há uma convicção dentro dos nossos corações. Há uma alegria fumegando aqui dentro. Há um fogo aqui dentro. As bombas de morte espirituais assolando, arrebentando os lares, arrebentando as igrejas.
Isto é verdade, irmãos. Está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Quantos chamados crentes estão caindo, morrendo agora na trajetória? Deus tem te segurado. Deus tem te guardado. Deus tem te protegido. Aleluia. 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 Veja bem aqui o 54, a coisa é a seguinte: nós os alimentamos com alhos, coisas assim, e os deixamos sedentos e com dor de barriga. Desculpa a expressão, ele pede, né, o profeta, perdoe-me pela expressão, não é própria para o púlpito, mas volte ali. Se quisermos voltar ao mundo, veja, quantas pessoas hoje com saudade de voltar ao mundo, de dar uma bicadinha só, não só experimentar o sabor. Você quer experimentar morte? Ele disse: deixe-os voltarem. Há pessoas que não adianta. Por isso que eu gostaria bem de enfatizar isso aqui. Como eu já disse, vocês, como aqui, esta cidade, esta igreja, muito bem instruído, um povo bem ensinado, de quantos anos, uma trajetória espiritual, e enfim, esta noiva hoje brasileira, o povo chamado da noiva no Brasil, que tem recebido essa mensagem da hora, o profeta, como somos um povo que temos recebido instruções divinas. Somos um povo bem ensinado, bem preparado, instruídos, e eu creio que deveríamos estar cada dia mais prontos, em postura, atitude e posicionamento de arrebatamento. Mas veja que lá no Egito, enquanto estava no mundo, foram livres da morte, das pragas, entrou no caminho. A trajetória agora pega um caminho estreito, como o próprio Senhor Jesus diz que é, mas que conduz à vida eterna, que dá segurança. Mas as pessoas não estão bem assim, convictas. É necessário uma verdadeira e genuína convicção, no coração de cada eleito, de cada cristão, individualmente falando. Cada um precisa ter sua própria experiência com Deus. Então o profeta disse aqui, eles estavam agora com saudade das panelas de carne lá do Egito, com saudade dos alhos, dos temperos que eles estavam. Vejam bem, aquelas pessoas estavam comendo maná, comida de anjos. Deus enviava do céu ali no deserto a comida de anjos, maná, da hora, comida fresquinha, pura, alimento da hora, fresquinho, como águia tem que comer alimento fresquinho da hora. E eles chamaram de pão, viu? Que estavam enfastiados daquele pão, viu? Veja bem como as pessoas esquecem tão rápido do que Deus fez. Se cada cristão pegasse sua vida mesmo, o histórico da sua vida, e olhasse as coisas que Deus já fez por ele ou por ela no passado, hoje, eu digo hoje, as nossas atitudes deveriam ser totalmente diferentes. Mas, veja bem, então eles ficaram com saudades, queriam voltar para as panelas de carne, né? E o profeta falou, veja bem, mas ele disse, estamos indo adiante, estamos seguindo. Não, mas não adianta. Há pessoas que falam, eu quero, eu desejo, eu quero voltar, eu quero conhecer melhor. Eu nasci, eu cresci nessa mensagem, eu gostaria de saber o que é lá fora, o que é lá no mundo. Essas muitas vezes são as concepções dos jovens. Deus deu para você, rapaz, moça, o privilégio
que muitos nunca tiveram, de você já nascer no berço da palavra, da mensagem, e ter o que você tem. Muitos gostariam de ter, mas não têm a oportunidade. Eu preciso seguir aqui, mas ele diz aqui, 52, o que queremos fazer hoje é não olhar para aqueles pobres, tristes, comedores de alho lá atrás. Veja bem o profeta dizendo, lá no deserto, o que? Eles estavam desejando as panelas de carne do Egito. Estavam vestindo shorts, vestidos e assim de lábios pintados e cortando os seus cabelos. E aqui ele fala, e negando o poder de Deus. Tudo isso, nós observamos que todas aquelas joias, aqueles pendentes, aqueles brincos que eles receberam de presente lá no Egito, serviram para quê? Na caminhada em direção à terra prometida. Serviram para quê para eles no deserto? Desfazer tudo, derreter tudo e fazer o bezerro de... Foi onde então eles pereceram. Já começou por aí. Já começou por aí a queda, a morte. Nós não precisamos de presentes do mundo. Nós não precisamos das bagagens do Egito. Se Deus te libertou, saia, deixa tudo para trás, entra em Cristo, viva uma vida digna, original para Ele. E Ele te honrará, Ele te guardará, Ele te protegerá, e você alcançará o alvo que é Cristo. Aleluia! Mas o que eles fizeram? Os pendentes, os braceletes, as joias, tudo serviu para derreter tudo, e fizeram o quê? Fizeram um bezerro, um ídolo, sendo que eles tinham um Deus vivo e verdadeiro. Já pereceram, já começaram por ali, e vocês sabem, não podemos entrar nisso, que o tempo já passa rapidamente, e eu quero mostrar algo muito importante aqui ainda nesta manhã. Mas ele disse, estavam ali, seguindo na trajetória, mas sentiu saudade do sabor do alho, das panelas de carne, comendo maná, caindo do céu, todas as manhãs, água ferida da rocha. O profeta fala aquela rocha, ali Paulo diz que era Cristo, a rocha ferida no deserto, seguia eles onde eles estavam. Se você está em Cristo, Ele está contigo em todas as circunstâncias da sua vida. Por isso não precisa ter medo, não temas, mas creia somente. Mas aqui estava este povo agora, e ele disse, veja bem, olha, essa expressão é muito forte. É muito forte o que o profeta vai dizer aqui, mas é justamente sobre isso que precisamos parar para refletir, analisar o nosso estilo de vida espiritual hoje. Porque é você e Deus agora. Aleluia! Elas estavam vestindo shorts, seus vestidos ali, quem sabe, de lábios pintados, e cortando os seus cabelos. Mas aqui fala, e negando o poder de Deus. Se a pessoa nega o poder de Deus, pode esperar, a consequência é morte. Morte espiritual. Mas o que o profeta diz concernente a isso? Tem sido ensinados, temos pregado, temos falado deste púlpito e dos demais púlpitos que estão procurando estar correto com esta mensagem. O povo tem sido ensinado ou não? Acerca das vaidades, acerca de todas essas coisas que impedem uma experiência pessoal com Deus, impedem receber um novo nascimento, serem batizados, selados com o batismo do Espírito Santo, muitas vezes por causa das atitudes, dos desejos do Egito, as saudades das panelas de carnes lá do Egito, isto é, falando no natural, agora veja no espiritual, saudade de estarem apanhando algumas coisas que o mundo está oferecendo. A oferta, a demanda é muito grande, mas você está imunizado. Então,
Olha o que o profeta disse. Eu achei isso aqui muito forte, mas eu tenho que falar, nós temos que mostrar, porque isso aqui leva-nos a conscientizar. Ele disse: deixe-os em paz. Você falou, você pregou, você ensinou, você mostrou, as pessoas não querem. Porque Paulo mesmo disse em Romanos: nem todos obedecem a palavra. Porventura não pregamos, não ensinamos, sim, mas nem todos obedecem. É o motivo de nem todos estarem conseguindo vencer as provas nessa trajetória. Porque aqueles que dão crédito a esta palavra, que obedecem como ela é, sim, esses têm a garantia que são vencedores. Mas veja bem, Paulo, ou melhor dizendo, o profeta diz: deixe-os em paz. Quem vai ficar em paz? Não, você já falou, ensinou, as pessoas querem, estão com saudades, querem o mundo, querem as coisas do mundo, querem as vaidades do mundo, sabem que são o que? Pragas, sabem que é morte espiritual, sabem que a sentença é fatal, mas não querem obedecer a palavra. O que fazer? O que fazer? Dói muito em nossos corações como pastores, como os pregadores, mas o profeta fala: deixe-os em paz, eles perecerão ali no deserto. É forte, não é? Eles perecerão, eles morrerão no deserto. Como nós observamos, aqueles que saíram lá ilesos, saíram livres, com vida lá do mundo do Egito, pegaram essa trajetória e começaram a tombar, mais de 2 milhões de pessoas, para entrar 2. Os demais pereceram no deserto. 2 entrar na terra prometida. Então veja muito bem como é sério o que estamos falando, e eu creio que vocês estão entendendo este assunto. É muito importante. Sabemos da estabilidade espiritual desta igreja, do posicionamento de vocês, de todos nós, mas nós precisamos parar para observarmos esses detalhes, para valorizarmos mais e apanhar com mais sinceridade aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. Então eles estavam nessa condição, morrendo, perecendo ali mesmo no deserto. O profeta disse: deixe-os em paz. Olha, o que há de manifestar na vida da pessoa, do homem e da mulher, vai manifestar. Por isso é importante pregar, ensinar o evangelho, pregar o evangelho para as pessoas, mostrar corretamente como devem agir. Mas se as pessoas não estão dispostas a obedecerem, a servir, e estão querendo com saudade das coisas do mundo, começam a perecer ali mesmo no deserto. Mas ele disse aqui: vamos seguir nosso grande Josué. Ele aponta para o Espírito Santo, aleluia! Nosso líder, ele fala: não faça pergunta, mantenha-se em passo, isso é tudo, amém? Mantenha-se em passo, apenas continue seguindo, não olhe atrás para eles, não preste atenção neles, se eles quiserem ficar no Egito, sedentos pelas coisas do mundo e todas suas estrelas de cinemas e imitadores e tudo mais. Aí o irmão Branham fala: deixe-os irem, nós olhamos para Jesus, olhamos para o nosso Josué, aleluia, olhamos para o nosso Josué, o nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está na frente, Ele abriu o caminho para nós passarmos, Ele já quebrou, Ele já desfez as trincheiras, as armadilhas do diabo, e Ele abriu o caminho para nós passarmos. É apenas seguir o nosso Josué, aleluia, para que você possa ter confiança, certeza, convicção nessa trajetória. Mas os corações, como você pode imaginar o coração de Moisés, de Josué, Caleb, aqueles que estavam ali, Arão, vendo aquelas pessoas perecerem, saber que havia algo muito bom para elas do outro lado. Por isso eu digo, dói nos nossos corações, como pastores, pregadores, tentando mostrar a verdade para as pessoas. Olha, não vá por esse caminho é caminho de morte, é doença, é morte espiritual. Siga o caminho estreito, siga a palavra, porque você entrará na terra prometida.
Oh, como doía no coração de Moisés, como dói hoje nos nossos corações, quando as famílias ou as pessoas, por si, por suas próprias decisões, com saudades do sabor do mundo, com saudades das panelas de carne do Egito, começam a voltar atrás, começam a parar às margens do caminho. O profeta fala: deixe-os em paz, não adianta persuadir, já tomaram suas decisões, só que tem um detalhe: já estão condenadas, sentenciadas à morte espiritual. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que morrem, espiritualmente falando. Eu tenho aqui uma ilustração para fazer, já estou encerrando a minha palavra nesta manhã. Creio que até aqui tudo bem, né? Amém. Entendemos, amém? Podemos colocar em equilíbrio, né? Temos mostrado aquilo que vocês já têm recebido, que já têm aprendido. Só estamos colocando aqui um binóculo, focando essa parte, para estudarmos juntos nessa escola, nesse estudo desta manhã, para vocês estarem observando como isto é muito sério. E as pessoas às vezes têm brincado com isso, e nós não podemos brincar com coisa séria. O profeta disse: não vai cutucar, fastigar o diabo com vara curta, não. Ele é um devorador. E ele está bramando, andando de redor, ó, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, quem está? Senhor Jesus Cristo. Agora, um tempo atrás eu estava ali, nós temos lá na chácara da minha mãe um local de oração de mais de 25 anos, numa serra, num vale, e é o altar de pedras. Alguns às vezes conhecem, ouviram por foto ou vídeo, um local muito próprio para consagração, para oração. Sempre temos ido ali com a igreja, com os jovens, ou às vezes sozinho, e Deus um dia me deu algo muito sério, baseado nessa parte que Paulo disse: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Estava ali orando, cantando, sentado numa pedra, olhando para a natureza. Foi quando Deus abriu um quadro muito tremendo da minha frente, para que eu pudesse estar então examinando aquele quadro, comparando aquilo com o que Paulo disse. Por quê? As pessoas às vezes pensam: está tudo bem comigo, eu não acertei aquilo, eu fiz o erro, pratiquei, eu pequei, eu deslizei, estou em comunhão, participei da ceia da mesma forma, não acertei nada, estou bem, não morri, não adoeci, mas não percebem que uma anemia espiritual começa a atingi-la. Vai ficando anêmica espiritualmente falando, perde, a anemia tira o apetite, né? Perde o desejo de alimentar da palavra, da oração, do louvor. Os cultos já não tem mais aquele sabor gostoso, já é difícil ouvir um aleluia, um glória a Deus. Anemia. Então Deus me colocou diante de uma árvore, por isso está aqui essa pequena árvorezinha para uma ilustração. A irmã que limpa a igreja me perdoa, tá? Às vezes vou fazer alguma sujeirinha aqui no piso. E é importante você observar. Deus começou a mostrar e romper um quadro. Eu estava assim olhando a árvore, de repente uma folha seca caiu. Aqui não tem uma folha seca, né? Tem um sem fio aqui, pastor? De repente eu estava lá, eu vi que uma folha seca caiu. Está morta, né? Essa morreu, está seca, não tem vida. É a condição. É a condição de muitas pessoas que às vezes está na árvore, mas secou. Caiu. E Deus foi me mostrando tudo isso. Às vezes vocês acham isso simples, mas é muito importante. Posso fazer? Eu ainda tenho aqui 15 minutinhos, eu creio que vai dar para fazer essa ilustração.
E eu fui vendo aquilo e Deus me jogou dentro daquele canal. Dentro daquele ambiente eu pude observar. E bom, secou. Tudo bem, secou. Mas como pode uma folha grudada no caule, recebendo a ceifa, pode secar? Mas secou. No caule, recebendo seiva, mas uma força maior lhe fez secar. E ela caiu. Mas de repente eu pensei, meu Deus, por que isso? Aí eu vi que uma folha também estava ali. Agora uma folha amarelinha, essa está verde ainda, mas a outra estava amarela. Caiu. Anêmica, amarelada, sem forças, despencou lá de cima. Crentes anêmicos, sem vida, estava grudado no caule, estava recebendo seiva também, mas não suportou as tempestades, não suportou, quem sabe, o calor ou o vento, e foram caindo essas folhas. E eu olhei no chão, muitas e diversas delas já estavam lá, secas, ressecadas. Eu pergunto para essa congregação: havia ali para elas alguma oportunidade para aquelas folhas secas? Estavam todas secas lá no chão. De repente, eu estava pensando, meu Deus, que coisa. E lembrando, por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas de repente eu vi que saiu de lá uma folha verdinha, saudável, assim como esta, voou para cima. Quem sabe um Pentecoste. Glória a Deus. Estou livre, não estou preso mais a pastor, a igreja. Eu estou livre, me desprendi. Agora eu estou livre para voar. E na verdade o vento jogou ela a si mesma, a folha verde voou. E é assim aquele crente que fala: eu não preciso de ceia, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso da palavra, eu sei me viver, eu sei me virar muito bem. E saiu num Pentecoste, voou. E ali há ventos de doutrinas que jogam de um lado para o outro. Mas também foi indo, voando, caiu. Bonita, verdinha, né? Ó, brilhosa. Ah, eu estou cheio de vida, eu estou cheio de saúde, eu estou cheio de vigor. Eu não preciso congregar mais. Eu não preciso estar ligado à árvore, não. Não preciso estar ligado à árvore noiva. Eu não preciso de ouvir pregação. Eu não preciso que pastor venha me dizer o que fazer ou não fazer. Eu não preciso me sujeitar a nada. Eu estou livre. Aleluia, glória a Deus. Mas o que aconteceu? Deus me mostrou. E esta folha verde? Está verde. Qual que é o destino dessa folha? Ela vai ficar assim o tempo todo, verdinha, bonitinha? Fica? Por que não? Está bonita. Não fica não? Não vai permanecer assim? O que vai acontecer com ela? Me ajudem. Ela vai ficar amarela. Ela vai adoecer, né? Está verdinha, viçosa, mas ela vai se amarelando, amarelando, amarelando. Anemia espiritual. Não tem mais seiva. Adianta não, eu vou fazer o seguinte, ó, eu amo esta folha, eu gosto dessa folha, ela não pode ficar dessa forma, eu vou segurar ela aqui, vou forçar. Olha, pega a seiva do caule, recebe a fonte, recebe o alimento, olha, cultua, vai na igreja, vai tomar a ceia. Adianta? Já soltou, desligou, saiu do companheirismo, cortou a fonte. Por isso o profeta fala: deixe-os em paz, deixe-os vagar, voar, regozijar, mas é por pouco tempo. Por pouco tempo ela vai amarelar e vai secar. Foi um tremendo quadro, foi uma tremenda ilustração. Então eu pude ver, meu Deus, por quê? Porque foi cortada, estava bem lá presa, mas de repente chegou
ali aquela folha tão saudável, bonita, mas vem ali um inseto também. Um inseto. Às vezes uma doutrina errada, uma falsa doutrina vem e corta. Estava tão bonita, saudável ali, recebendo a seiva no caule, mas veio uma doença, veio também um inseto e cortou, e ela caiu. Não tem mais regresso, agora caiu. Vai secar também, vai amarelar, vai secar, vai morrer. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes. Olha quantas folhinhas já temos no chão, meu Deus. Mas também estamos vendo aqui, você pode observar que há algumas folhas sentidas aqui. Você pode observar que outras estão mais viçosas, mas elas estão grudadas. Eu não salto por nada. Eu vou ficar aqui, porque pelo menos aqui eu estou me alimentando. Eu estou recebendo o sol, eu estou recebendo a seiva, eu estou recebendo a luz da palavra. Mas você não cresce, você está murcha, mas não importa, eu estou aqui, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou vencer. Aleluia! Nada vai fazer eu sair. Muda de igreja, muda de pastor, muda, não, isso não adianta. Eu estou firme na palavra que é Cristo. Eu não saio daqui por nada. Aleluia! Então há aqueles que permanecem, que estão firmes. E olha que ventam também. Olha o vendaval. Está ventando bastante, mas estão firmes. Estão seguras na seiva. Está recebendo o alimento da palavra. Não estão com saudades das carnes do mundo, do Egito. Não querem sair para dar um passeio. Não querem que sejam cortadas. Não permite às vezes que o inseto venha colocar ou assoprar em seus ouvidos qualquer sorte, doutrinas ou outras coisas, ou às vezes uma moda ou uma vaidade, porque tudo isso vai trazer doença. Há aqueles insetos que vão passando e vão picando, e porque vão picando e vão trazendo doença, e de repente está anêmica, porque eu vi lá também na árvore, algumas das folhas amarelas, mas estavam lá firmes, mas estavam já anêmicas, mas elas já estavam sentenciadas também. Foram picadas por insetos, caíram. Outras tomaram, foram contagiadas por alguma sorte de doenças que veio pelo ar, porque tudo isso está vindo pelo ar. Mas só que tem uma coisa: aqueles que estão com o propósito de permanecer firmes, grudados naquele caule, diz: eu não solto por nada, enquanto eu puder, enquanto eu estiver na minha própria força, enquanto depender de mim, eu estou aqui. E Deus te sustentará. Então eu pude receber algo muito tremendo através disso, irmãos. E eu louvei, eu chorei, mas eu glorifiquei a Deus e disse: é a verdade, Senhor. Esta é a condição hoje das pessoas. É a condição hoje das igrejas e de muitos que não têm levado tão a sério aquilo que precisavam levar. Colocar em prática aquilo que deveriam ter colocado. Mas é isto que está diante de nós. Vamos observar isto. Encerrando com essas palavras, eu quero dizer para esta maravilhosa e querida igreja nesta manhã: valorize o que Deus te deu. Valorize o pastor, valorize o rebanho, valorize o companheirismo, valorize este lugar onde cai o maná do céu para alimentar a sua alma. Agradeça a Deus por esta palavra, por esta mensagem, por esse tempo que Ele te concedeu aqui nesta dimensão. Seja o melhor cristão que você puder ser. Lute com todas as suas forças, nunca desanime, nunca pare, mas continue e Deus te honrará até aquele dia que Ele tem prometido para cada um de nós. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ricamente a todos vocês. De todo o meu coração, esse é o desejo. Mas vamos manter vigiando, vigilante, convictos, e Deus nos ajudará. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.